Então vamos ficar em pé para lermos São Mateus capítulo 24, versículos 42 até ao 44. São Mateus 24. Eu creio que Deus falará com cada um de nós nesta noite. Eu ia convidá-los, no início, para termos um culto de vigília essa noite, né? Mas aí eu ia assustar vocês, né? Podemos ler? São Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Eu quero ainda ler mais um versículo aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, nos prometeu o Senhor Jesus, e disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Grande Deus, tua palavra, ela é espírito e vida. Rogamos ao Senhor, Pai, para vir e vivificá-la em nossos corações, nos preparando assim para o nosso período de oração, como também, Pai, para o nosso encontro com o Senhor no dia, na hora da sua vinda. Daquele dia e hora ninguém sabe, mas nós estamos de sobreaviso. Então ajude-nos, ó Pai, guardar o que temos para que não venhamos perder a nossa oportunidade, perder a nossa coroa. Te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos à leitura que temos feito em sua santa e bendita palavra. Podeis assentar-vos. Nós, na verdade, somos um povo privilegiado. Somos o povo mais privilegiado que existe na face da terra. Por quê? Deus tem vindo ao nosso encontro. E o Espírito Santo, sendo o nosso guia, ele tem chegado e nos guiado em toda a verdade. Então, amados, a Bíblia diz assim que aqueles a quem mais é dado, mais será exigido. Eu penso que não será muita surpresa para um cristão, ou melhor dizendo, um crente denominacional, se encontrar no período da grande tribulação. Não será uma grande surpresa para eles, mas para nós, que temos alcançado esta graça de Deus, não é?
alcançado a revelação da sua palavra, será uma surpresa muito grande e será muito triste. Porque agora temos o Espírito Santo que nos ajuda na batalha, na luta de cada dia. Porém, ali nesse período chamado a Grande Tribulação, um período de 3 anos e 6 meses, o Espírito Santo não estará aqui. Então, aqueles que ficarem e quiserem ser salvos, eles terão que enfrentar a coisa, como nós costumamos dizer, nua e crua. Eles não terão graça de Deus para superar. E o profeta disse: quando vocês chegarem em casa, leiam Apocalipse capítulo 9. Eu diria, inclua Apocalipse capítulo 8. E vejam as pragas que serão derramadas sobre este mundo nesse período da grande tribulação. Então, amados, o Senhor Jesus, em São Mateus capítulo 25, falando-nos em parábolas, ele falou sobre as 10 virgens. Vejam que eram 10 virgens. Todas elas eram virgens. Eram pessoas boas, não é? Eram pessoas honestas, eram pessoas sinceras. Pessoas santificadas. Porque eram virgens, não é? Mas, mesmo assim, não puderam subir no arrebatamento. Mesmo sendo assim, pessoas boas, honestas, sinceras, pessoas santificadas, com boas intenções, tiveram que ficar para a grande tribulação. Agora, vejam bem, porque 5 delas eram prudentes. E as outras 5 que não puderam subir eram virgens loucas, nos diz a Bíblia. Virgens loucas. Porque, na verdade, todas elas saíram ao encontro do esposo. Todas elas levaram suas lamparinas. Porém, as nécias, as loucas, não levaram azeite em suas lamparinas. Agora, como pode pensar de uma lamparina permanecer acesa sem o combustível, sem o azeite? E o azeite na Bíblia fala do Espírito Santo. Olha, paremos e pensemos. Analisemos um pouquinho isso com sinceridade em nosso coração. Pessoas boas, honestas, bem intencionadas, eram santificadas, de maneira que o profeta diz que elas serão salvas, porque eram santificadas. Mas tiveram que enfrentar a grande tribulação. Agora, por quê? Porque lhes faltou o azeite. Lhes faltou o Espírito Santo. Diríamos, a terceira etapa da graça, da vida cristã. Foram justificadas, foram santificadas, porém, faltou-lhes serem cheias, não é? Serem cheias com esse poder do alto, não é? Com esse poder transformador, esse poder vivificador, que é o Espírito Santo. Agora, amados, isso deve ser o maior desejo do nosso coração,
buscar o Espírito Santo em uma porção maior. Porque nós o temos, é claro. O profeta tem mostrado para nós que a mensagem da justificação era uma mensagem do Espírito Santo. A santificação era uma mensagem do Espírito Santo. E esta mensagem, precursora da segunda vinda do Senhor Jesus, é uma mensagem do Espírito Santo. Porém, amados, olha, o profeta nos diz na mensagem o sinal. Não vá você atribuir menos a Deus e esperar que Ele te leve ao céu um dia com toda a sua incredulidade. Não vá você atribuir menos a Deus e esperar que Ele te leve ao céu um dia com toda a sua incredulidade. Vamos dizer misericórdia? Misericórdia de nós, Senhor. Foi o Senhor que começou em nós essa boa obra. Venha, Senhor Deus, para aperfeiçoá-la. Para isso nós estamos aqui, para orarmos ao Senhor, para pedirmos, para suplicarmos. O profeta de Deus tem nos ensinado que a única maneira da criança receber o que ela tem necessidade é chorando. Porque é a maneira provida por Deus. E nós? E eu e você? Tem você chorado aos pés do Senhor Jesus Cristo? Suplicando a Ele uma porção maior do Espírito Santo? O Senhor Jesus estará vindo um dia destes. Nós diríamos, em um destes dias, porque não sabemos o dia e nem a hora, porém cremos que Ele virá para cumprir o que Ele prometeu em São João capítulo 14, que ia preparar lugar e viria para nos levar, para que onde Ele estivesse, estivéssemos nós também. Não é uma promessa? E Ele vai cumprir. E nós estamos de posse dela. Então vamos guardar o que temos para não perder a nossa coroa, como Jesus disse. Então veja, o Senhor Jesus estará vindo um dia destes. O profeta está falando para a igreja. E ele disse, sabe, eu penso que isto será tão repentino e tão dócil que haverá 0,1% do mundo inteiro nunca saberá quando aquele rapto acontecer. Ele chama o arrebatamento de rapto porque será uma coisa repentina, num abrir e fechar de olhos. Meu Deus. Então nós lemos o Senhor Jesus dizendo que se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, aquele pai de família prudente vigiaria e não deixaria o ladrão minar a sua casa. Então ele diz, por isso estáis também vós apercebidos, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vamos orar, vamos vigiar, vamos dormir com um olho fechado e o outro aberto. Vamos agarrar no sono pensando nele. Não é isso verdade? E quando nós acordarmos no outro dia, vamos acordarmos pensando nele. Pensando nesse grande acontecimento, porque se trata de vida eterna. Amém.
Mas o profeta está dizendo que haverá, veja bem que coisa, não é? 1/100% do mundo inteiro nunca ficará sabendo quando aquele rapto acontecer. Somente se irá tão quietamente que ninguém saberia de nada acerca disso. Ele diz, está vendo? Meu Deus. A Bíblia nos diz que, neste grande evento, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que ficarem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. E o irmão Branham diz que nós permaneceremos juntos aqui na terra por um espaço de não menos de 30 e não mais que 40 dias. Porém, o mundo não vai ficar sabendo de nada. Simplesmente vai correr. Quem sabe aquele boato dizendo, olha lá de tal lugar, de tal igreja, desapareceu tantos membros. Irmão Branham fala sobre isso. Haverá naturalmente os grupinhos que dirão, bem, agora fulano, dizem que há um grupo fanático lá, que disseram que um grupo saiu de lá. E eles, isso não é assim. Quer dizer, eles dizem que foram arrebatados. Subiram com Jesus, mas isso não é assim. Eles simplesmente saíram para algum lugar. Foram para a praia ou foram para... Nós temos tido esse fanatismo todo o tempo, está vendo? Bem, dizem que aquele pequeno tabernáculo, num lugar chamado Jeffersonville, havia tantos dos membros que estão desaparecidos. Está vendo? Simplesmente ostentam isso até o fim. Dirão, isso não tem nenhuma importância. Tira isso da sua cabeça. Quem sabe os crentes desviados vão desesperar. Mas alguém vai dizer, olha, o que é isso? Tira isso da sua cabeça. Isso não tem nenhuma importância. Irmão Branham repete e diz, você está vendo? É dessa maneira. E passará e eles não saberão. Porém, através da nação virão aqueles que morreram em Cristo. Eles se levantarão primeiro. O rapto acontecerá. A igreja será levada ao lar. E então a tribulação se estabelecerá. E que coisa! Nós não queremos estar aqui durante esse tempo. Eu pergunto, você deseja estar aqui durante esse tempo? Não, nenhum de nós. Nenhum de nós. Então, amados irmãos, eu sempre digo, essa é a nossa vez. Essa é a nossa vez, essa é a nossa oportunidade. Deus está nos dando uma oportunidade. Através da nação virão aqueles que morreram em Cristo. Eles se levantarão primeiro. E o rapto acontecerá. A igreja será levada ao ar, ou melhor, ao lar. E então a tribulação se estabelecerá. E que coisa! Nós não queremos estar aqui durante esse tempo. Eu não quero estar aqui, disse o profeta. Eu não quero estar aqui na tribulação. Não. Deus não permita que nenhum de nós jamais
esteja aqui durante esse tempo. Porque aquele que é sujo, seja sujo ainda, e aquele que é santo, ainda é santo. Aquele que é justo, ainda é justo. Irmão Branda diz, o Cordeiro tinha saído com o seu livro da redenção, e a noiva tem sido tirada. Aqueles que rejeitaram isso têm que passar por um período de tribulação. Ambos, judeus e gentios. Que tempo de tribulação! E eu não quero estar aqui, repete o profeta. Então, amados, o Cordeiro deixou o trono de intercessão, e ele virá para reclamar os seus. Estou usando a linguagem do profeta. Ele virá para reclamar os seus. Então não haverá mais oportunidade, a porta da graça estará fechada. Meu Deus. Então o irmão Branham disse, Senhor, santifica-me agora. Amém. Nós poderíamos dizer, Senhor, coloca em meu coração um desespero, uma fome por mais do Espírito Santo. Foi perguntado para o profeta, irmão Branham, como saberei eu se tenho ou não, se recebi ou não o Espírito Santo? Porque o Senhor tem nos ensinado, dizendo que o falar em línguas, profetizar, expulsar demônios, e todas essas coisas não é evidência. Então, como saberei eu? Sabe o que o profeta disse? Pode uma mãe estar gestante para dar à luz o seu filho e não saber? Nunca. Nunca. Claro. A gente ouviu uma reportagem esses dias aí. Diz que uma mãe escondeu, né? Escondeu a sua gestação de maneira que ninguém percebeu. E quando ela deu à luz à criança, ela simplesmente descartou. Mas eu acho que isso é um pouco difícil, né? Ainda que ninguém soube, mas ela sabia. Porque seus costumes cessaram, não é? O seu corpo tomou uma outra forma. Então o profeta diz, pode uma mãe estar gestante para dar à luz o seu filho e não saber? Há uma mudança, há uma transformação. Oh, que coisa! Na mensagem Como Poderei Vencer, alguém perguntou para o irmão Branham, como saberei eu se estarei lá? O profeta, ele simplesmente deu uma olhada ao redor e veja que tipo de vida está você vivendo. Veja se essas coisas estão vivendo em você automaticamente. Ou você está puxando, fazendo força. Então ele disse assim, não faça isso. Na mensagem Atos do Espírito Santo, ele disse assim, olha, se eu dissesse que parei de fumar, de beber, de fazer isso, de fazer aquilo, seria eu fazendo. Mas a verdade é que eu não parei com nada. Foi ele que veio e tirou tudo de mim. Amém. Foi ele que veio e tirou tudo de mim. Nós vamos chegar aqui em um lugar que o profeta vai mostrar para nós que o Espírito Santo fará isso. Santifica-me agora. Essa é uma boa doutrina nazarena, não é? O irmão Neville diz, amém. É verdade também, é verdade, é isso mesmo. Enche-me agora com teu Espírito Santo, Senhor. Tira todo mundo de mim agora, Senhor. Assim como o velho irmão de cor disse, Senhor, eu tenho a minha passagem em minha mão.
E ela está picotada. E quando eu descer para o rio naquela manhã, eu não quero nenhuma dificuldade. Eu não quero nenhum impedimento. Eu quero estar livre. Aleluia. Eu quero estar liberto. Portanto, é mais ou menos assim. Eu não quero nenhuma dificuldade. Então mantenha sua passagem em sua mão, porque nós vamos passar para o outro lado. Somente pense nisto. O grande tempo da redenção está próximo. Amém. Simplesmente mantenha sua passagem na mão. Você tem feito um seguro de vida. Aleluia. E você tem a pólice em sua mão. Aleluia. O seguro de vida foi crer no Senhor Jesus Cristo e aceitá-lo como seu Salvador. E a pólice é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Eu fiz um seguro do meu carro e recebi uma pólice que ela mostra tintim por tintim. A cobertura de cada coisa e o valor de cada cobertura. Agora, lá tem uma franquia. Tem uma franquia. E você tem uma franquia também. Você tem que fazer a sua parte. O profeta diz: Deus não ia te colocar num tubo e te puxar do outro lado e dizer para você: você venceu. Você não fez nada. Foi ele que te colocou aqui na ponta do tubo e te puxou do outro lado. Oh, você venceu, você foi vencedor. Venceu o quê? Meu Deus, ajuda-nos, ó Pai. Olha, o profeta diz assim: recorde, meus irmãos e irmãs, você colherá o que você plantou. Vê você? Esta é a lei de Deus. Esta é a lei da natureza de Deus. Você colhe o que você planta. Ele diz agora, queridos, vocês aqui em Cyprwort, deixe que essa possa ser uma advertência para vocês. Se vocês creem que eu sou servo de Deus, ouçam. A melhor coisa a fazer ao redor do tabernáculo da vida e em todos os outros lugares é permanecerem com a antiquada reunião de oração. Essa antiquada quer dizer a velha, antiga reunião de oração. Eu estava dizendo, não sei em que lugar, quando nós estávamos lá na Assembleia de Deus, no início da minha fé, na semana da Santa Ceia, a Santa Ceia seria domingo próximo, nós tínhamos uma semana de oração, todos os dias de manhã, 5 horas da manhã, nós levantávamos e reuníamos na casa de um irmão. Depois eu construí um salãozinho ao seu lado da minha casa, nós reuníamos ali. Veja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo nós íamos para a Santa Ceia do Senhor. Nós orávamos de madrugada, 1 hora. Depois íamos para a nossa casa, nosso serviço, que era foice, machado. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Agora, esse é o tempo de orar. Esse é o tempo de vigiar. Precisamos de Deus agora mais que nunca. Então, o irmão Brana falando com aquele tabernáculo da vida onde ele estava pregando: se vocês creem que eu sou servo de Deus, ouçam.
A melhor coisa a fazer ao redor do tabernáculo da vida e em todos os outros lugares é permanecerem com a antiquada reunião de oração e manterem a união do Espírito. Continuarem olhando para cima e observando a vinda do Senhor. Amém. Mantenham o mundanismo fora de vocês. Não importa o quanto isso possa doer. Porque tem muita coisinha que é difícil, é embaraçosa, dói fazer isso. Mas o profeta está dizendo, não importa o quanto isso possa doer. Meu Deus. A circuncisão do Espírito Santo tirará fora as coisas mundanas. Estão entendendo? É durido, é difícil, é duro. Mas o Espírito Santo vai tomar frente. Ele vai tirar fora essas coisas mundanas. Que Deus nos ajude. O profeta de Deus nos diz aqui nesta mensagem, humilha-te. Acima de todas as coisas, é pelas nossas almas individuais que somos responsáveis diante de Deus. Sabemos que a salvação é individual. Um não pode salvar o outro. O marido não pode salvar a esposa não pode salvar o marido. A salvação é individual e é por ela que nós somos responsáveis diante de Deus. O profeta diz, está vendo? É você indo ao céu. É você indo ao céu. Isso não é se eu vou ou se ele vai. É você indo. Está vendo? É você primeiro. E você tem que escolher isto e vir dócil diante do Senhor. Amém. Não com arrogância, não com petulância, mas vir dócil, aquele espírito manso, amoroso. Aleluia! Tem que vir nesta condição diante do Senhor. Amados, que Deus ajude a nossa fé, que Ele esforce a nossa coragem. Temos que lutar se queremos vencer. A mensagem que Deus tem nos enviado, tem nos trazido, não é uma mensagem para preparar virgens loucas, virgens nécias, mas é uma mensagem para preparar virgens prudentes. Amém. Então vamos ser prudentes, simples como as pombas, porém prudente como a serpente. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estais-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Pastor Joaquim sempre estava dizendo, se você ouvir através do rádio ou através da televisão, que lá em Israel tem 2 profetas profetizando lá, pode saber, pode reconhecer que
Jesus veio e levou a noiva e você ficou. Pode se preparar para dar a sua vida por amor ao Senhor Jesus, para derramar o seu sangue, ou então você receberá a marca da besta e estará selado eternamente. Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude, amados. Há uma responsabilidade nisto, não é? E essa responsabilidade é sua, individual, é minha, individual. Agora, meu dever como ministro é pregar essas boas novas. Agora, vivê-las está com você e Deus.